Salve Maria, pessoal, tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vim trazer mais um trechinho, hoje o vídeo vai ser bem curtinho, que eu peguei um trecho menor, que vou postar aos poucos, mais uma vez do livro O Discernimento dos Espíritos, e é muito maravilhoso. Mais uma regra: aquele que está em desolação, considere como o Senhor para o provar, o deixou entregue às suas potências naturais, a fim de resistir aos diversos impulsos e tentações do inimigo, porque pode resistir-lhe com o auxílio divino, que nunca lhe falta, embora não sinta distintamente, por lhe ter tirado o Senhor o seu muito fervor, grande amor e graça intensa, restando-lhe, contudo, a graça suficiente para a salvação eterna. O Senhor não os deixará jamais sem graça suficiente. Cuidado, trata-se de uma graça suficiente que baste, não deve necessariamente superabundar. A tentação de Santa Catarina de Siena. Esta grande virgem mística privilegiada, que continuamente tinha visões ou graças místicas muito elevadas, porque Deus assim o permitiu, encontrava-se um dia na mais terrível das tentações, pois os demônios podem excitar nossos instintos, Deus assim o permite. Catarina rezava, suplicava a Deus para que não abandonasse, jurava que ela preferia morrer que pecar, mas os demônios lhe diziam: é inútil, não podes resistir, além do mais já pecaste, e Deus te abandonou. Falava assim, entre outras coisas. Ela então clamava: ó Senhor, socorrei-me, que eu morra ou sofra, não importa, qualquer coisa antes de ofender-vos. Era diabólico, mas de repente acabou-se a tentação. Não esquecer que uma tentação não durará nem um minuto a mais, nem a menos do que Deus queira, e nosso Senhor lhe apareceu. Então, habituada ao trato familiar, ela lhe faz uma suave censura. Ó meu bom mestre, vós me abandonastes no momento mais terrível de minha vida. Mas, Catarina, eu não te abandonei. Então, onde estavas, Senhor? Estava em teu coração. E meu coração, com todo o mal que havia nele? Tu consentiste? Oh não, Senhor, vós sabeis, eu teria preferido sofrer, não importa o que, ou morrer. Pois bem, saiba que era eu quem te sustentava e encontrava prazer ao ver a tua fidelidade ante todos os demônios. Crês tu que eu teria te abandonado? Em nossas tentações, não esqueçamos jamais este exemplo tirado da vida desta grande santa. Mais uma regra: o que está em desolação, esforce-se por se manter na paciência, virtude oposta às aflições que lhe ocorrem, e pense que bem depressa será consolado, empregando contra tal desolação as diligências explicadas na sexta regra. Quando somos tentados, paciência. Paciência quer dizer sofrer e esperar. Mais ainda, confiança e esperança. Não esqueçamos as duas asas de que fala Santa Teresinha. Precisamos das duas asas, a desconfiança em si mesmo e a confiança em Deus. Santo Inácio também exorta as almas tentadas a se confiarem em Deus, já que depois da tentação logo virão doces consolações sempre, e quando a alma se ocupe de observar a sexta regra e que espere que logo será consolada. A sexta regra é a regra do contra-ataque, não se esqueçam. A gente já falou para trás, né? Em outros vídeos. São Paulo, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, diz-nos uma frase que deveria afastar de nós qualquer desalento. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das suas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios para suportá-la e sairdes dela. Eis porque o propósito do martírio. Jesus evita que o consideremos antecipadamente e nos inquietemos, porque esse dia, se Deus nos chama para essa honra, teremos graças inesperadas. O Espírito Santo responderá por nós. 3 principais causas. Isso quer dizer que existem outras. Por exemplo, pode ser causas de ordem natural. Muitas pessoas se irritam facilmente porque não dormem o suficiente, isso é comum. Para alguém que leva uma vida bastante sedentária, a falta de circulação pode ser a causa de escrúpulos e problemas. Primeiro, castigo.
Vocês já devem ter se dado conta de que depois de ter passado 2 horas na frente da televisão ou simplesmente por ter omitido sua leitura espiritual à noite, na manhã seguinte haverá aridez na oração. Segundo, a desolação ou a tentação podem muito bem não ser um castigo, mas uma ocasião para praticar as virtudes heróicas. Por exemplo, a tentação de São José, as tribulações da Sagrada Família, isso não era um castigo, mas mesmo assim foram terríveis. Santa Teresa do Menino Jesus, em seu leito de morte, teve tentações muito fortes contra a fé. Vocês mesmos terão que passar por certas provas para merecer, por exemplo, salvar um filho, um amigo, etc. Aceitando humilde e generosamente, na véspera da conversão de um grande rufião, o cura d'Ars experimentou furiosos ataques do demônio. Tudo deve servir para a nossa santificação. Terceiro, lição. Estas provas podem ser uma lição. Todos nós nos inclinamos, em maior ou menor grau, a nos sentirmos satisfeitos a respeito de nós mesmos quando fizemos algum bem. E isso Deus não aceita. Nós tomamos o que é dele. Não dou minha glória a nenhum outro. Isaías 48:11. Nos diz Deus por meio do profeta Isaías. E São Paulo descreveu na primeira carta aos Coríntios: o que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não tivesse recebido? Eu sou melhor paroquiano. E se tu não tivesses recebido essa graça, se tu não tivesse tido uma mãe ou um sacerdote como os teus, que teria sido? Queira o bom Deus que não caiamos desse erro. Ele permite que tenhamos tentações que poderiam nos condenar para o fundo dos infernos. Depois disso, não poderemos menosprezar a ninguém. Humilhemo-nos e demos graças a Deus. Mas tudo deve servir para a nossa santificação. Então aqui eu finalizo esse videozinho de hoje. Aí a gente vai continuar em outros vídeos, o estudo e uns trechos sobre esse livro. E deixando claro que não é pra gente ficar triste com tentações e sofrimentos, porque Deus sabe de tudo. E tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se Deus permite isso, é para a salvação da nossa alma. Não vamos desanimar e intensificar as nossas orações. Salve Maria e fique com Deus.